Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Tudo em paz? Tudo tranquilo, Chaminézinho? Tudo de boas? Chaminézinho tá sempre aqui disposto, tá sempre com a gente aqui, tá tudo tranquilo, né, Chaminézinho? Maravilha. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje nós vamos juntos para mais uma aula de Ciências Humanas. Essa aula é direcionada para os estudantes dos anos iniciais, do terceiro ano dos anos iniciais do ensino fundamental. E aí, vamos junto comigo para mais um momento de aprendizagens, troca de experiência, de diversão. Vamos nessa! O tema da aula de hoje é a minha memória da cidade. Minha memória da cidade, professor? O que é isso? Como assim, minha memória da cidade? Na aula de hoje a gente vai aprender um pouquinho sobre memória e sobre como memória tem a ver com a nossa cidade, a cidade do Paulista, e com outras cidades também, mas especialmente com a nossa cidade. E aí a gente vai entender melhor o que seria a memória da cidade, professor. Vamos lá! Mas antes disso, vocês lembram do último desafio? O desafio foi: que tal, junto com alguém da sua família, realizar uma ação de cuidado e respeito com a tua rua ou com o teu bairro? Você conseguiu fazer o desafio? Conseguiu se juntar com seu pai, com sua mamãe, com seu tio, com sua tia, com seu irmão, com sua irmã, com seu vizinho, com seu colega da sala para fazer o desafio? Realizem os desafios. Os desafios ajudam você a entender melhor o conteúdo e a fazer relação desse conteúdo com a tua vida. Como assim, professor, fazer relação? Ajuda você a entender como que a gente está trabalhando em sala de aula, aprendendo na aula, pode te ajudar a entender melhor o teu mundo, a tua vida, o teu dia a dia, no teu bairro, na tua cidade, no lugar onde você vive, com as pessoas que você vive, ok? Faça os desafios. O objetivo da aula de hoje é, então, professor, reconhecer os registros de memória da cidade. Como assim registros de memória? Reconhecer como a história da cidade está representada e como a gente pode resgatar a memória, ou seja, informações da história da nossa cidade, observando os lugares, os prédios, os ambientes que têm aí em si mesmo alguns traços da memória que explicam a história da cidade. Como assim, professor? Nós vamos ver alguns exemplos sobre isso na aula de hoje. Então, o que é memória? Já que a gente está falando de memória, o que é memória? 5 segundinhos para vocês pensarem aí o que é memória. Pom. Se alguém perguntar para você assim, menino, menina, o que é memória? Você sabe? Você sabe responder? O que é memória? Vamos ver então. A memória é a capacidade que o nosso cérebro tem, tá, de armazenar informações, e quando a gente consegue lembrar, a gente lembra dessas informações porque a gente tem memória. Então, a memória é a capacidade que o ser humano tem de guardar as informações no nosso cérebro, que é o nosso cérebro que guarda as informações, e de lembrar, porque a gente tem memória. A gente lembra de tudo? Não, mas a gente só lembra das coisas, a gente só aprende na escola, a gente só aprende a fazer uma brincadeira nova, um brinquedo novo, porque a gente tem memória. Só nós temos memória? Claro que não. Os outros animais também têm memória, mas a memória do ser humano ela é uma memória muito diferente, muito melhor, muito mais ampla do que a dos outros seres vivos, ok? E será que só os seres humanos e os outros seres vivos têm memória? Vamos ver. Será? O que é que você acha? O celular também tem memória. O computador também tem memória. E você sabia que a cidade também tem memória? Sabia disso? Professor, eu acho que eu sei, porque você falou no começo da aula, mas como é que a cidade tem memória? Como é mesmo essa questão da memória da cidade? E aí, você tem alguma ideia? Pensa aí, mais 5 segundinhos para você pensar. A memória tem cidade. Até o gato ficou chocado. O gato fez, meu Deus, sério que a cidade tem memória? Como assim? A cidade nem tem cérebro? Como é que ela tem memória? Como é que a cidade tem memória? E aí, conseguiu descobrir? Vamos ver. Exemplos de memória na nossa cidade. Essa praça aí, vocês conhecem essa praça? O nome dela é Praça Agamenon Magalhães. É uma praça que fica no centro da cidade do Paulista, tá? E aí ela recebeu esse nome, tá? Deu-se esse nome a ela em homenagem a esse rapaz aí, esse senhor, o Agamenon Sérgio de Godoy Magalhães, mais conhecido como Agamenon Magalhães. Dele vem o nome de uma das principais avenidas que a gente tem aqui no nosso estado, a Avenida Agamenon Magalhães.
E a praça daqui do centro de Paulista também ganhou o nome dele. Esse homem aí, dentre várias coisas que fazem parte da história dele, ele foi ministro da Justiça e foi governador do estado de Pernambuco também. Então, por isso, né, e por outras coisas que ele fez, ele foi formado em Direito, então ele tinha aí uma atuação na vida política do nosso país muito grande. Então, ele era muito conhecido e deu muitas contribuições para o desenvolvimento do nosso estado, do nosso país. E por isso ele é homenageado e, a memória desse homem, a memória da história da cidade do Paulista, junto com a história desse homem, está aí representada no nome da praça, que se chama Praça Agamenon Magalhães. Um outro exemplo. Vocês conhecem essa imagem e sabem o que é que essa imagem está mostrando? A gente vê muito ela aqui nas nossas aulas. O que é que essa imagem está mostrando? Que lugar é esse? Que prédio é esse? O que é isso que está aparecendo aí? Esse prédio aí, ele foi construído entre os anos de 1946 e 1950. Faz tempo, faz muito tempo. E aí, que lugar é esse? Quem mora aqui em Paulista, quem já foi ao centro do Paulista, da cidade do Paulista, provavelmente conhece essa igreja aí. É uma igreja e talvez já tenha até ido nessa igreja, talvez até vá nessa igreja participar das missas que acontecem, não é, nessa igreja. Qual é o nome dessa igreja? Se você vai ao centro da cidade, se você já foi a alguma missa, você sabe que o nome dessa igreja é Igreja de Santa Isabel. Só que essa igreja, ela se chamaria, Santa Elizabeth Regina. Por quê? Os Lundgrens, que são uma família muito conhecida, que tem a ver com a história de desenvolvimento da nossa cidade, eles queriam construir, né, uma capela, uma igreja, em homenagem à matriarca da família, não é? A mulher que era a grande representante da família. E o nome dela era Santa Elizabeth Regina. Só que eles não poderiam, aliás, o nome dela era Elizabeth Regina. Só que eles não poderiam dar à igreja o nome de santa, porque não existia nenhuma santa com esse nome na religião católica, que é a religião que a família seguia. Então, o que é que eles fizeram? Eles deram a ela o nome de Igreja de Santa Isabel. Isabel, ela foi rainha de Portugal e depois a Igreja Católica, né, transformou ela em santa. Depois da morte dela, transformou ela em santa por conta das boas ações que ela desenvolveu quando estava viva. Ela ficou conhecida como sendo uma pessoa que defendia a paz, a conciliação, o amor. Ela ajudou muito, fez muitas ações beneficentes para as pessoas na sua época. Mesmo sendo uma rainha, ela foi uma rainha que se preocupou com as pessoas do seu tempo, não só as pessoas da nobreza, mas outras pessoas também. Por isso ela ganhou o título de santa e aí, os Lundgrens deram então o nome a essa igreja de Igreja de Santa Isabel, em homenagem a Santa Isabel, que antes de ser santa, quando era viva, era rainha de Portugal na época. Perceberam como a memória está presente na cidade? Como a memória da própria cidade, das pessoas que fizeram parte da nossa cidade em tempos atrás, estão presentes aí, representados na memória? Pois bem, mais um exemplo. Esse lugar aí, né, que no começo, né, ganhou o nome de Forte de Nossa Senhora dos Prazeres de Pau Amarelo, hoje é muito conhecido, né, como Forte de Pau Amarelo. E o Forte de Pau Amarelo, ele tem uma curiosidade. Ele começou a ser construído no ano de 1729. Faz tempo, não é não? Faz muito tempo. Só que, adivinha? Tcharam! A construção, ou o término da construção dele nunca aconteceu. Começava a construir e depois parava. Começava a construir e depois parava. Até que o prédio ficou abandonado. Ele foi construído, o Forte de Pau Amarelo, ele tinha canhões, e ele foi construído com o objetivo de defender as nossas terras, né, da invasão de pessoas de outros países. Na época, em 1729, o rei de Portugal mandou construir esse forte. Só que aí, anos e anos depois, se descobriu que não tinham concluído o forte. Aí ele mandou refazer. E aí, várias vezes começava e não terminava, até que o forte ficou abandonado. E aí o IPHAN, no ano de 1973, o IPHAN, que é o Instituto, né, do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, é um órgão que defende a memória, a história do nosso país, dos lugares e dos objetos históricos. Eles, em 1973, decidiram revitalizar o forte, né? E hoje o forte está lá disponível para quem quiser ir, conhecer, fazer foto, né? Os turistas vêm ver e conhecer um pouco da história também da nossa cidade.
Nossa cidade é feita de memórias. Assim como nós temos memória, assim como o computador tem memória, o celular tem memória, os outros animais têm memória, nossa cidade ela também é construída de memórias. Como a cidade é hoje, é reflexo, é fruto do que muitas pessoas fizeram, né, no decorrer da história, construíram, trouxeram coisas para cá, criaram coisas novas. A nossa cidade ela tem memória porque ela é feita por pessoas, ela é construída e é reconstruída por pessoas. Você é essa pessoa, eu sou essa pessoa, todos nós somos. Então a nossa cidade ela é feita de memórias, ela tem memória. E por isso é importante preservar, cuidar, tá? Mostrar às pessoas, valorizar a sua cidade, a cidade do Paulista. Falar para as pessoas das coisas boas que tem aqui e ajudar a melhorar aquilo que não está tão bom ainda. Você pode fazer a sua parte, seu papai, sua mamãe, seu irmão, sua irmã, cada um de vocês pode fazer a sua parte para deixar a nossa cidade aí, ó, e as memórias da nossa cidade cada vez mais belas e cada vez mais vivas. E aí, uma pergunta. Gostaram da aula? Aprenderam? Deu para entender o que é memória? Deu para entender o que é que a gente quer dizer quando a gente fala da memória da nossa cidade? É exatamente isso. É tudo aquilo que está presente hoje na nossa cidade e que fala da história, da construção, do desenvolvimento da própria cidade e das pessoas que viveram e que vivem aqui e que ainda viverão também, contribuindo aí para criar outras memórias da nossa cidade. Espero que tenham gostado da aula. Mas antes de terminar, nosso desafio. Qual é o desafio? Grave um pequeno vídeo contando uma lembrança que você tem de algum lugar da nossa cidade. Pode ser um vídeo, você dizendo assim, olha, eu lembro de uma vez que eu fui para tal lugar, tem que ser dentro da cidade do Paulista, tá? Tem que ser na nossa cidade. E eu me diverti muito, eu estava com os meus amigos, com minha família, foi muito legal. Pode ser uma foto também, né? Uma lembrança de quando você foi para algum lugar muito bacana aqui na cidade e que esse momento você gostou, você se divertiu, você curtiu, e aí você vai, manda pra gente. Se você não tiver a foto, não puder fazer o vídeo, você pode escrever também, fazer um pequeno bilhete ou desenhar e manda pra gente compartilhar aqui, tá? Façam os desafios, convidem seus amigos e amigas, mamãe, papai, quem puder participar para fazer um desafio, tá? E para terminar, valorize a história da tua cidade, tá? Valoriza não só a história, valoriza os prédios, as ruas, os lugares que você vai, valoriza a tua rua, valoriza a história da tua cidade. Porque afinal de contas, você faz parte dela e você também faz parte da construção da memória da cidade. Espero que tenham gostado da aula, espero que tenham curtido. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.